Ok, nós vamos continuar com o nosso tema que começamos no domingo passado. Nós falávamos sobre o poder sobrenatural de Deus, onde nós falamos do primeiro estágio do poder sobrenatural de Deus, que era sobre as três ferramentas importantes. Qual a primeira? Segunda porta. Terceira porta. Ei, sou uma pessoa que estava no culto. Ok, nós falamos sobre desejar, ou seja, para você beneficiar do sobrenatural de Deus, a primeira coisa começa com desejo. Você tem que desejar isso. Você não pode falar eu quero, não, deseja aquilo. E eu dizia, é como Davi disse, como uma terra seca precisa da água, eu preciso da tua presença. Então tu tens que desejar. A segunda coisa, tu tens que crer naquilo que você deseja. E a terceira coisa, tu deves praticar aquilo. Eu vou começar aqui porque agora vou para um outro estágio, segundo estágio, sobre praticar. Começa comigo, Marcos capítulo 9, no versículo 38. Vou fazer uma recapitulagem sobre... Nós estamos a falar sobre o poder sobrenatural de Deus. Quando falamos sobre poder, poder é a habilidade de causar mudança. Ou seja, também poder é delegação de autoridade. Agora, quando falamos do sobrenatural, é o agir não natural, mas o agir de Deus, ou seja, a intervenção divina. Tudo é sobrenatural quando há uma intervenção divina sobre aquilo. Então, o poder sobrenatural de Deus é o agir de Deus, é o mover de Deus, é a essência da pessoa de Deus. Amém? Ok. E eu falava que existe existe 12 estágios para você experimentar o poder sobrenatural de Deus. No primeiro estágio nós falamos de 3 ferramentas importantes. O primeiro é o desejar, o segundo é o acreditar, o terceiro é o praticar aquilo que você crê. E quando falamos de praticar, eu abri esse Marcos capítulo 9, no versículo 38. Isso conta uma história em que Jesus, os seus discípulos, estavam com um homem que trouxe o seu filho que era lunático, tinha problemas, em que há um espírito mau quando vinha sobre ele, ou ele lançava sobre as águas, ou ele lançava no fogo. E os discípulos tentavam expulsar esse espírito, mas não conseguiam. E mestre, quando chega, pergunta: o que se passa com vocês? O que está se passando com vocês? E ele dizia, eles diziam que olha, temos essa situação. Ou seja, até o pai da criança começou a relatar: nós viemos aqui com nosso filho para que os seus discípulos expulsassem esse demônio. E ele começou a conversar com o pai da criança. E o pai da criança falou sobre a situação toda. Jesus expulsou aquele espírito. Mas depois Jesus também mandou os seus discípulos 2 a 2 para irem pregar a palavra e expulsarem alguns demônios. Quando voltaram, João trouxe uma referência que Marcos fala aqui. Então João lhe respondeu dizendo: mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônio, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos porque não nos segue. Ou seja, enquanto eles iam, notaram que encontraram alguém que não era discípulo de Jesus, ou seja, não seguia de perto Jesus, não estava nas reuniões que eles estavam, não viu tantos milagres que eles viram como eles viram, mas notaram que essa pessoa estava a expulsar demônios em nome de Jesus. O mestre disse para eles, versículo a seguir, Jesus porém lhe disse: não lhe proíbas, porque ninguém há que se faça milagre, ou seja, que faça milagre em meu nome, possa logo falar mal de mim. Há muita coisa aqui, mas eu quero só me apegar no seguinte: para os discípulos só podia fazer milagre aquele que andava com eles. E eles encontraram alguém que não andava com eles, não caminhava com eles, mas estava a operar milagres. Questão de milagre é questão de você acreditar e começar a praticar. Tudo que você encontra na palavra de Deus, tudo que está disponível na palavra de Deus, é para você. É aquilo que Paulo disse: as promessas é para você e para os vossos filhos. Se você não pratica a palavra, nunca terá, ou seja, não vai se manifestar em você. Vou
colocar bem isso. Meus amados, não existem especialistas em praticar, ou seja, em fazer milagre, não existe. Só existem pessoas que primeiro acreditaram e começaram a praticar aquilo. Uma vez Pedro, depois da morte e ressurreição de Jesus, Pedro entrou numa casa em que encontrou um menino que estava doente, em que estavam lá os seus pais. Fez a mesma coisa que um dia Jesus fez, em que estava a entrar numa casa em que um menino já estava, uma menina estava morta, em que havia tanta gente a chorar por fora. Jesus mandou sair todo mundo, disse: olha, saem todos, mas só quero a mãe e o pai aqui dentro. E Jesus ora pela menina e a menina ressuscita. E Pedro, vendo aquilo que Jesus fez, Jesus não lhes disse: sempre que vocês verem isso, façam isso. Mas ele começou a praticar exatamente aquilo que ele viu. Meus amados, a palavra de Deus não há especialista. Se você praticar exatamente como está na Bíblia, tu não terá outro resultado, terá o mesmo resultado. E esse homem nunca andou com Jesus, só lhes observava como é que Jesus fazia as coisas. Como quem diz: se ele fala que isso é possível, eu também vou fazer. Se ele fala que em meu nome você vai expulsar demônio, ele não recebeu o mandamento direito, fala, você vai. Ele apenas viu Jesus a mandar os outros. Tá, lhes mandar em nome dele, também vou tentar nesse nome. E eles encontraram um homem a expulsar demônio, a praticar a palavra de Deus. Vou repetir com base nesse exemplo. Aquilo que você vê o pastor a fazer, faça-o também. Qual é o papel do pastor? O pastor não é o caminho, o pastor te ensina o caminho. Eu não sou o caminho, a verdade e a vida. Eu te indico o caminho, a verdade e a vida. Para mim, o mais importante é você praticar a palavra de Deus. Isso é que é a igreja, é você ser treinado a praticar a palavra de Deus. Tiago capítulo 1, começa no versículo 16, se possível. Não, começa já no 22. Sede cumpridores da palavra. Põe-me NVI, nova versão internacional, diz praticante. Sejam praticantes da palavra, não apenas ouvinte, enganando-vos a vocês mesmos. Pratica a palavra de Deus, não apenas ouvir a palavra. Chega em casa, pratica aquilo que você ouviste. Diz: sede praticante da palavra de Deus, não apenas ouvinte. Versículo a seguir. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho. No espelho, versículo a seguir. E depois de olhar para si mesmo, sai logo, esquece a sua aparência. Diz: aquele que não pratica, aquela pessoa olhou a sua face no espelho. Faz favor, irmão pastor. Eu acredito, quando olhaste no espelho antes de sair, viste que a tua gravata está aqui. Não é isso? Se eu te falar que a tua gravata está aqui, você vai acreditar. Se eu te falar: não, irmão Pascoal, a tua gravata está aqui atrás. A primeira coisa é que você vai ter a imagem do espelho. Logo que eu te falar, a tua gravata está aqui, você logo vai buscar no espelho, não se olhar assim. No espelho não é isso, é aquilo que ele me disse. Se eu te falar que essa camisa que você usaste é vermelha, você vai acreditar nisso. É que os teus olhos têm uma imagem da camisa que você usaste. Mesmo de olhos fechados, fala: irmão Pascoal, usaste uma camisa vermelha? Não, pastor, eu usei uma camisa azul. Por quê? Há uma imagem que está na tua mente. O que a palavra está a dizer? Aquele que não pratica a palavra é tipo alguém que olhou sua cara no espelho, mas esqueceu daquilo que ele viu. Você sabe que no espelho o teu postiço está mesmo desse lado, mas alguém disse: oh, você não tem postiço na cabeça. Você também acredita? Como assim? O teu postiço é vermelho? Não, não é vermelho. Imagina, fica mesmo ali, irmão Pascoal. Eu digo para você, você aqui é careca, você acredita? Mas mesmo não vendo, mas há uma fé no teu espírito, há uma imagem que está no teu espírito, que aqui eu tenho cabelo. É exatamente a mesma coisa com a palavra de Deus. Diz: aquele que não pratica a palavra é semelhante a alguém que olhou o seu rosto no espelho, mas esqueceu de tudo. Ou seja, começa a depender das informações dos outros. O espelho agora é aquilo que os outros falam. Se alguém dizer que você está sujo aqui, também acredita.
Você quer dizer que, olha, batom até aqui, também acredita. Não, mas o que o teu espelho te disse? Se quando tu meteste batom, você sabe que batom só parou até aqui na boca. Como é que o batom chegou até aqui? Quem me meteu aqui? Quem me meteu esse batom até aqui? Tem a imagem da palavra de Deus dentro de você. O que a palavra diz que você tem, aceita aquilo. O que a palavra diz que você pode, também o faça. Não dependa das opiniões das pessoas para praticar a palavra de Deus. Aleluia. Mas, agora, no segundo estágio do sobrenatural de Deus, não é uma questão só de desejar. Não é uma questão só de acreditar. Não é uma questão apenas de praticar. Mas é uma questão de saber o que tu estás a praticar. Esse é o segundo nível. O primeiro nível é desejo, crença e praticar. Mas agora há um segundo estágio para você operar no sobrenatural de Deus. Há um segundo nível que não depende apenas de você só desejar. Vou vos contar um testemunho meu. Em 2013, nós fizemos a primeira cruzada, né? Falar assim, conferência no Cine de São Paulo, que era o Ministério Internacional, a Graça de Deus. Não era ainda igreja, apenas ministério. Eu orei bastante, porque era a primeira vez que eu vou pregar ao público num lugar de mais de 1.500 pessoas. Tanta gente veio, tantos pastores, tanta gente. E foi uma grande experiência onde a pessoa de Jesus me apareceu. Jesus aparece para mim e me fala tanta coisa. E era muita unção sobre mim, mas não sabia muita coisa sobre unção em 2013. Enquanto eu pregava, tive 2 palavras de conhecimento. Disse, olha, está ali alguém atrás, tem um problema de HIV-Sida, assim, está sentado à esquerda. Eu só falei, sem saber, quer dizer, não ter o conhecimento que é possível. Falei, e a pessoa também veio. Mas só que eu não sabia que dentro de mim havia uma unção que eu tinha que me controlar. A unção sobre você, você pode gerir. Enquanto eu levantava a minha mão, eu disse que eu nem sabia que receba, alguma coisa iria acontecer. Só fiz assim, a senhora caiu, eu próprio assustei. Porque eu não sabia de muita coisa que estava dentro de mim. Só sabia que eu vou levantar a minha mão, tipo, vou orar por ti. Mas de repente a unção de Deus se move através de mim nele. Me lembro uma vez eu pregava numa igreja, acho que foi com todo mundo na igreja caiu. Você já chegaste numa igreja que mais de 250 pessoas caíram, todos. O pastor não estava, chegou, o pastor ficou assustado. Começou a me olhar. Eu também não sabia nada, muita coisa. Só sabia que alguma coisa está a sair sobre mim e está a acontecer. Mas era necessário agora a questão, aquilo que Romanos diz. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Isso eu quero ensinar agora. No segundo estágio, para você beneficiar da glória de Deus, não é uma questão só de zelo. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração de Deus por Israel é para a sua salvação. Põe-me NVI, por favor. Versículo a seguir. Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Sabe, há pessoas, você tem muito zelo, mas tu não tens muito conhecimento. O segundo nível que é para você operar na glória de Deus requer conhecimento. Não só zelo, não só orar muito, conheça como fazer as coisas. Eu me perguntava sempre, o pastor Cristo é Aquilome, quando eu digo sempre Cristo é Aquilome, ele faz a escola de cura, onde as pessoas trazem doentes, num nível muito crítico. Ele chega e começa a rir, seja curado, todos são curados. A minha pergunta é sempre, será que é só uma coisa que ele faz assim? Não, é questão de conhecimento. Tudo que você não conhece sempre dominará sobre você. As coisas de Deus, no primeiro nível, você vê o pastor a colocar a mão ou a pisar sobre o pé, você também segue, vai dar certo. Mas nem tudo que eu piso o pé. A coisa que eu faço já pelo conhecimento daquilo que Deus já me ensinou.
Existem coisas no segundo nível da glória de Deus. Não opera por acaso, opera pelo conhecimento. Por isso que a Bíblia diz: o povo de Israel conhecia a mão de Deus, mas Moisés conhecia a mente de Deus. Como é que Deus faz as coisas? Como é que Deus opera? Como é que eu posso fazer funcionar a unção nesse momento? Posso testemunhar que eles têm zelo de Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Vou abrir um versículo. Volta em Marcos capítulo 9. Vá agora no versículo 28. Você se lembra daquela história quando os discípulos não conseguiram então libertar aquele rapaz? Se já fizeram tantas coisas, repreenderam vários demônios, houve tantas curas, mas de repente não conseguiram. Então chegaram, depois de Jesus ter entrado em casa, isso aqui Jesus já expulsou. Volta mesmo um pouquinho. 26. Ok. 25, só para dar ênfase à história. Quando Jesus viu que uma multidão estava se juntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo. Até aqui, ninguém sabia que ser surdo não é só questão de nascer, é um espírito que domina. Muita gente diz: pastor, na Bíblia não está escrito espírito de mulher da noite. Nem naquela altura existiu o espírito de mulher da noite, ou espírito de surdo. Todo mundo sabia que alguém nasceu surdo. Jesus disse: espírito de surdo e mudo. Há pessoas que são dominadas por espírito de surdez. Além de ser uma patologia, é uma questão espiritual. Desse espírito que é mudo e surdo. Espírito. Não chamou patologia, disse espírito surdo e mudo. Quer dizer, o menino não falava não é porque ele não queria, não é porque não tinha habilidade, mas havia um espírito que ele atormentava. Por isso há certos espíritos, há certas doenças, são totalmente espirituais. Requer de você discernir. De repente o meu filho andava bem, a perna começou a encher. Foram ao médico e disseram: não, isso é um problema, ele vai continuar a ser assim. Não, repreenda aquilo. Tudo que você aceita domina sobre você. O mundo espiritual é um mundo de palavra. Se eu libero uma palavra, você aceita, aquilo começa a agir sobre você. Se nós aceitamos Jesus por palavra, diz: aceita que Jesus é o Senhor e Salvador da tua vida, você diz: sim, aceito. Diz: você é nova criatura. Então imagina aquilo que é satânico, também opera assim. Desse espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. É assim que se expulsa demônio. Eu ordeno. Se você está expulsando demônio, fala: fala: eu te ordeno em nome de Jesus. Nunca lhe expulsa: sai, Jesus. Não. Eu te ordeno, porque tu é que estás a ordenar. Aprenda a expulsar demônio. Eu te ordeno. Sai em nome de Jesus, eu te ordeno. Porque o que é a ordem? Como tu recebeste autoridade em Cristo, poder é o que? É delegação de autoridade. Então tu tens que ordenar, porque poder te é dado. Ordena em nome de Jesus. Diz: eu te ordeno em nome de Jesus. Que deixe nunca mais entre nele. Versículo a seguir. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Isso também é mais uma coisa, você tem que aprender. Se você repreende alguém, cai tipo que... Me lembro uma vez, fui pregar numa vigília. Acho que estamos com o Kevin. Há vigílias e vigílias. Chegou o momento da oração. Aquilo que eu ando vendo nos filmes de Karashika, eu vi ao vivo, filme de nigeriano. Luz, pum, foi. Girador, pum, estragou. Na escuridão, disse, todo mundo levanta o telefone. Aqui também esse demônio não vai permanecer. Começamos. Há uma menina que era terrível. Me deu trabalho. Disse: ok, lhe deixei ainda. Começando a orar por todo mundo. Enquanto tu tens que ter habilidade em que o teu corpo está aqui, mas o teu espírito está a interceder por uma outra coisa. Alguém entendeu o que eu disse? Eu estou a me movimentar aqui, mas o meu espírito a orar, Deus me fala qual é o espírito a operar naquela menina. O fato de você estar aqui a orar não quer dizer que a unção só fica aqui. A unção pode se manifestar em todo lugar.
Eu estou aqui, mas a minha mão, o meu agir pode estar ali. Alguém não entendeu? Mas também para ainda entender. Alguém entendeu? Amém. Pá, comecei a orar. De repente Deus me esclareceu qual era o espírito. Entenda-se, muitas das vezes se você não saber qual é o espírito que atormenta, você não saberá como expulsar. Por isso que Jesus, você se lembra quando entrou em Genezaré, viu aquele homem que estava possesso? Jesus já lhe repreendia a partir do barco. Aquele demônio não saía. Não pensa quando fala, sai, não saiu, você é fraco. Jesus também lhe aconteceu. Disse ao demônio, sai, não saiu. Até que ele perguntou, quem é você? Disse, eu sou uma legião. Disse, porque quando você identifica alguém, você logo lhe domina. Quando alguém no mundo espiritual, quando alguém se apresenta, você lhe conhece, acabou. Disse, nós somos uma legião. Disse, acabou, era isso. Disse, você que é legião, você que entraste primeiro. Porque no mundo espiritual, apenas um que entra que abre a porta para todos. Basta um gigante abrir porta para todos. E se você expulsar aquele gigante, o restante é fácil. Voltando naquela história. Papá, comecei a orar por todo mundo. Depois apareceu mais um rapaz. Terrível. Enquanto eu fazia cair, aquela menina lançava tipo algo naquele rapaz. Aquele rapaz ficava de pé. É tipo filme. Eu disse, isso é novela ou mesmo? Então, o rapaz cai, a menina tipo vem e faz um tum, o rapaz levanta. Veio nela, cai de novo, o rapaz também faz. Disse, não vou vos ligar, estava a me distrair muito. Quando entendi qual é o espírito que dominava na menina, como é que aconteceu? Quando vi o filme, eu disse, está resolvido. Quando chegou no rapaz, disse, a partir de agora não volta mais. Pum, caiu. Caiu, já nunca mais voltou. Fui agora na menina. Como é que foi para neutralizar? Começar a explicar como é que aquele espírito entrou. Disse, sabe como é que entrou esse espírito nessa menina? Disse, quando ela era pequena, a mãe dela estava subindo o táxi. Naquela de dizer que pega para mim a criança. Enquanto ela entregou a criança, a pessoa que o recebeu, lhe levou logo no mundo das trevas. Quando ele devolveu a criança, já não era mais a criança. O espírito dela está no mar. Quando eu só liberei isso, quando eu lhe olhei, caiu, bum. O problema agora não é cair, é que a menina não acordou. Bum, caiu. 10 dias sem acordar. 3. Começaram a me ligar. Pastor, porque lá na igreja onde eu orei, os pastores já oraram. Chamaram um grupo de intercessão. Nada. Só orei no telefone. É isso. Onde é que eu aprendi? O espírito gritou e agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto. Ao ponto de muitos dizerem que ele estava. Acontece. Há momentos que você repreende o espírito. Cai, não tenha medo, não morreu. Está mesmo ali. Como o pastor fazer? Faça aquilo que está em Gênesis. Soprou sobre ele, entrou nele o espírito de vida. Aqui não é questão de zelo, é questão de quê? Conhecimento. Porque se você não tiver conhecimento, você, agora vamos fazer como? Sopra sobre ele, o espírito de vida vai entrar. O segundo nível, para você operar na glória, é uma questão de conhecimento. Os discípulos não sabiam o que vamos fazer. Versículo a seguir. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, ele ficou em pé. Versículo a seguir. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram, em particular, por que nós não conseguimos expulsar? Se você nos deste poder, ali conseguimos, por que nessa aqui nós não conseguimos? Jesus vai responder. Ele responde, essa espécie. Quer dizer, há espíritos que você requer jejuar. Jesus sabia, há certos espíritos que só saem com jejum e oração. Meus amados, o conhecimento é importante. O zelo é bom, você ora muito, mas saiba que há momentos que requer jejum e oração.
Jejum é mesmo um dos exercícios espirituais para aqueles que querem andar na glória de Deus. Nunca vais experimentar glória numa tamanha dimensão se você gosta de comer. O estágio de glória é para pessoas que sabem disciplinar a barriga. Eu não consigo, também não vais conseguir nas coisas de Deus. É pessoas que sabem, não vou comer de manhã, só vou comer à noite. Às vezes chega à noite e não vai comer nada. Não vem por acaso, meu amado, as coisas de Deus requerem sacrifício. Não é por acaso, não, requer sacrifício. Vocês viram aquilo que a Bíblia diz em Salmo 135? Diz que Davi dormia no chão. Diz que não vou dar sono aos meus olhos. Não vou subir na cama até ver. Lembra da história de Esther, não é? Ok, Esther capítulo 4. Versículo 15. Quando Mardoqueu decidiu acabar com os judeus. Esther 4:15. Esther 4:15. Então Esther mandou essa resposta a Mardoqueu. Quando Mardoqueu disse: olha, não pensa que porque tu estás lá, então nada vai te acontecer. Vá reunir todos os judeus que estão em Suzã. Jejum em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e as minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei, se eu tiver que morrer. Meus amados, as situações para você mover a unção de Deus requer jejum seco. Comer nada, beber nada. É para pessoas que têm conhecimento sobre isso. Não é uma questão só de zelo, não, conhecimento. Eles sabiam qual é a parte do jejum e oração na espiritualidade. Toda a espiritualidade funciona com jejum. Pessoas espirituais não são aqueles que comem toda hora. É por isso que João ficava chateado com o discípulo de Jesus. Disse: os teus discípulos comem muito. Jesus disse: não, enquanto o pai está aqui não vão comer, mas depois. Mas ele que lhes falava enquanto o pai está aqui, Jesus jejuava. Jejuava por eles. João, eu amo João. João não aceitava casa de luxo. João era radical. João era um profeta que te espalhava os pecados. Não, você vive aonde? Ele disse: você é pecadora. Ontem eu te vi numa pensão, no quarto número 4. Estavas com um homem, o nome dele é Filipe. Se converte, raça de víbora. João ou vai. Ele não é profecia, vais ficar rica. Para ele primeiro ainda se converte, vai no céu. Aquela profecia, estou a te ver, até dinheiro. João não tinha essas coisas. Estou a te ver, você é pecador. Não, João era terrível, era radical. E João dizia: mas os teus discípulos comem toda hora. O homem que usava pele de animal se dedicou a isso. Sabe quando Mardoqueu logo viu em que Amã tem esse plano? A Bíblia diz que Mardoqueu usou cinza, usou saco. Por quê? O que eu quero combater não tem a ver com cinza e saco, tem a ver com o ato espiritual que está por detrás daquilo que ele está fazendo. Tudo que você não conhece, você vai menosprezar. Esse está a orar assim porque tu não sabe o que está a orar assim. Entende? No mundo espiritual, cada gesto tem um significado. Cada ato que você faz tem uma expressão, tem uma voz. E eles não sabiam que há certos espíritos só saem com jejum e oração. Os discípulos foram lá, pensaram que tudo é igual. Não. Há lugares que você vai entrar. Requer de ti estar preparado espiritualmente. E muitas das vezes você vai levar tempo em jejuar, orar constantemente para ir ter com aquilo. Alguém está comigo? Então, no segundo estágio, para você operar no nível de glória, requer conhecimento. Não é só zelo, não é só vontade. Tu tens que ter conhecimento. De que, pastor? Das Escrituras. Tu tens que amar a palavra de Deus, ouvir a palavra e ver, começar a assistir. Você pratica, porque quanto mais você vai vendo, você vai assistindo, um dia você vai praticar. Mas você não vai praticar por acaso, você vai saber o que eu estou a fazer. Como é que se faz essas coisas?
há coisas para você o fazer, requer conhecimento. Não é só, não, eu vi, não. Tu tens que conhecer o que é que eu estou a fazer, o que é que eles fazem isso. O conhecimento te dá autoridade. Quando você conhece algo, vai te dar autoridade. Colossenses capítulo 12, versículo 12, desculpa. Alguém está sendo abençoado? Yeah. Dou graças ao Pai que nos tornou digno de participar da herança dos santos no reino da luz. Só esse versículo já é muita coisa. Diz, eu dou graças a Deus que me tornou digno de participar da herança dos santos no reino da luz. Dou graças a Deus. Sou participante da herança dos santos. Não aqui, mas no reino da luz. Não eu vou participar, já sou participante. Faço parte daquela reunião. Há um pregador que diz: na antiga aliança, Joson não se precaveu porque ele não participava na reunião dos santos. Porque se ele participasse, ele deveria saber que Deus conversou com o diabo, como diz, né? Satanás está a sair aonde? Está a sair passear. Viste meu servo Jó? Isso nunca aconteceu. Passava na cabeça de Jó. O livro de Jó é um livro poético. É tipo, eu estou a escrever poesia. As estrelas no céu estão sentadas sobre a minha cabeça. É uma poesia, não é? Então o livro de Jó, quando tu estás a ler, é um livro poético, profético. Então tu tens que saber, para você tomar algo como verdade, tens que ter 3 testemunhos, ou seja, mais 3 apóstolos ou discípulos afirmam a mesma coisa. Não se fundamenta a doutrina num versículo. Não se faz doutrina se resumindo num versículo. É uma doutrina, não. Então, como não tem mais bases bíblicas que dizem que Deus se encontrou com Satanás e conversou, então aquilo não pode ser verdade. Aquilo passava na mente de Jó. Isso tudo requer que conhecimento para mim afirmar isso assim. Mas está lá na Bíblia, pastor. Não, passou na mente dele. Ele dizia, um dia, porque ele está a escrever a história dele. Ele está a escrever a história dele. Um dia Deus viu Satanás a passear. Lhe perguntou, viste meu servo Jó? Ele a se afirmar, aquele que é íntegro. Ele próprio a se afirmar, aquele que é íntegro, temente a Deus. Disse, toquem tudo nele, mas não toca na sua alma. Não está a ver que é uma história que alguém está escrevendo. Mas a falta de conhecimento, você entender, não, isso aqui é apenas uma... O conhecimento te ajuda. Disse, dou graças a Deus que nos tornou participantes da herança dos santos no reino da luz. Versículo a seguir. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Imagina eu estou perante um espírito a me resistir. Eu já tenho a mente desse versículo. Diz, sou resgatado do domínio das trevas, estou no reino da luz. Por mais que o diabo me convença outra coisa, a verdade vai me iluminar. O conhecimento traz luz. O conhecimento te abre caminho onde ninguém ainda entrou. Diferencia você dos demais. Versículo a seguir. Em que temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Mas não quero aprofundar muito ali. Ok, segundo ponto. Para você operar no segundo estágio da glória de Deus, chama-se a obediência total a Deus, dependência total a Deus. Não vais conseguir estar lá se você não é obediente. Não tem total dependência de Deus. Todo mundo que você vê a operar em coisas extraordinárias, o segredo dele é que eles dependem totalmente de Deus. Totalmente de Deus.
Paulo dizia, já não mais eu que vivo, disse, Cristo vive em mim. Tu não vais operar lá com teus desejos, com a tua vontade, com teu querer, com o teu pensar, com teu agir, não. Requer dependência total a Cristo. Eu amo aquilo que Pedro disse, deixamos tudo para te seguir. O que é que nós vamos ganhar? Deixamos tudo. Já deixaste alguma coisa para Deus? Disse, deixamos tudo para te seguir. Total dependência e obediência à pessoa do Espírito Santo de Deus. Queres operar naquela dimensão? Vai te exigir uma coisa, dependência total da pessoa do Espírito Santo. Porque chegará um momento, os teus movimentos já não serão dominados por você. Me lembro uma vez um pastor, Duncan William, Archbishop Duncan William. Ele saiu nos Estados Unidos, acabou de pregar numa cruzada. Estava de regresso para o Ghana. De repente no aeroporto Deus lhe disse, compra um bilhete e vai para a Flórida. Se eu estou indo para Ghana, está aqui o bilhete. Não, vai para a Flórida. Tu estás no aeroporto, imagina como é que é caro o bilhete de passagem na hora. Disse, compra um bilhete agora, vai para a Flórida. Mas vou na casa de quem? Vai para a Flórida agora. Comprou o bilhete. Enquanto ele chegava no aeroporto da Flórida, como estava na primeira classe, ele ia entrar na sala de espera, logo o T.L. Osborne estava a chegar. Logo que ele viu o T.L. Osborne, ele olhou para ele, o que ele tinha na pasta, pegou o dinheiro, deu e orou por ele. Ele logo entendeu, foi por causa disso que o Senhor me chamou para vir aqui. E depois daquela viagem, quando ele voltou para o Ghana, um mês depois, T.L. Osborne morreu. Existem coisas que Deus quer te dar, depende da tua obediência. Deus queria liberar uma nova unção para a vida dele, mas através de T.L. Osborne. T.L. Osborne. Mas era necessário a obediência dele, comprar um bilhete para ir num lugar onde tu não sabes. Só vai chegar no aeroporto, encontras alguém que ora por você, compras um bilhete e volta para cá. Dependência total a Deus. Tu não vais operar lá, você ainda tens as tuas vontades, o teu querer, as tuas ambições, pegar o plano de Deus, colocar em segunda posição, pegar a tua vida. E eu também como. Tu estás morto em Cristo. Diz que morremos com Ele, ressuscitamos com Ele, estamos sentados com Ele nos lugares celestiais. Quem está morto não tem vontade. O problema é que na igreja estamos cheios de pessoas que ainda estão vivas. Não morreram ainda estão vivos. Você lhes mexe só. Você vê, ele acordou. Não me faça descer Jesus na cruz. Uma vez, o dia que eu vi isso, fiquei ali. Eu disse, mas irmã, não me faça descer Jesus na cruz. Você que lhe fizeste subir. Ele ainda está vivo. Ela ainda está bem viva. Nunca morreu. Dependa totalmente de Deus. Dói. Porque Deus vai te exigir coisas que você não está preparado a fazer. Não estás preparado. E operar na glória é para pessoas que decidiram entregar a sua vida a Jesus. Entregar tudo o que eles têm a Jesus. Os seus planos, as suas ambições. Disseram, Deus, eu dependo de você. Custa. Por isso que é necessário alguém pagar o seu preço. Ninguém vai pagar o preço no seu lugar. Então, na outra dimensão, quando você vê alguém operar, saiba que por detrás disso há sacrifício que essa pessoa faz. Às vezes tu tem vontade de dormir, tu não dormes, porque tem coisas a fazer com Deus. Não é uma questão só de desejar ser grande. Ser grande é para pessoas que aceitam viver na solidão. Queres operar grandes coisas? Aceita a solidão, porque vai te exigir estar sozinho. Não vai te exigir estar. Eu falo sempre, é bom eu orar por ti, ir nas festas, ir passear. Há coisas que Deus me privou, não é porque não é pecado, eu não tenho tempo. Eu oro para que você o faça e corra bem consigo, mas eu não tenho tempo. É um sacrifício que eu tenho que pagar. Há tempo que eu poderia estar com a minha família, com a minha mulher, andar, mas às vezes não posso. Não é porque eu não quero, às vezes eu tenho. Ali você tens uma igreja, tens pessoas para dirigir, tens almas para você. Entenda, há pessoas que
é que eu posso colocar isso? A minha filha Sara está aí. A Sara ainda não veio, ou não veio. Disse-me algo, pastor. Teve um sonho, é tipo um filme, mais de 30 minutos do sonho, em que algumas pessoas lhe pegaram, lhe levaram num sítio e disse: agora vamos ver. O teu pastor que anda nos expulsar, hoje agora estamos contigo. Estamos à espera do teu pastor. Às vezes ela não está na igreja, mas ele sabe que alguém anda a expulsar. Agora imagina se eu vou nas festas, eu moro ali nas festas, também sou jovem, estou a gozar a minha vida. Não, tem pessoas que eu tenho que estar lá a orar. Então eu não posso levar a minha vida como a tua vida. É um sacrifício meu, porque eu aceitei essa cruz. E para funcionar nessa cruz, há coisas que eu tenho que me privar para o bem de você. Ali estavam à procura de mim. Pegaram a minha filha, estão à procura de mim. Eu já não vou dormir naquele momento. Porque o que ela me contou é algo que está a acontecer. Então requer que eu vou para lá. Vou lá como? Comendo e bebendo? Dormindo? Não, não é dormindo. É algo espiritual. Me lembro uma vez a uma irmã que contou, a irmã Rutinez, disse que alguém fazia coisas em casa, não é? E lançou coisas, ia no que mandei, lançava coisas. Aquilo não dava certo. Depois ele disse: não, o teu pastor é muito forte. Agora, como é que eu vou ser forte? Comer. Força vem de joelho no chão. Força vem de dormir no chão. Sacrifício. Força não vem porque você conhece bem a Bíblia. Demônio sabe a Bíblia. Não é Gênesis e Apocalipse que vai lhe intimidar. Dependência total e obediência total às instruções do Espírito. Você quer operar lá. Quando tu começas a crescer, o teu espírito quando cresce, mesmo você dormindo, o teu espírito pode começar a andar. Você estás a dormir, mas o teu espírito começa a salvaguardar. Eu por isso sempre oro, até nos sonhos você já vencedor. Quando alguma coisa, alguém sonhou assim, sonhou alguma coisa não está bem, eu começo a me perguntar, aonde se localiza o meu espírito? Eu tenho que exercitar o meu espírito a ganhar a ascensão. Por isso que é bom você orar pelo teu pastor. É bom. O ministério, ou seja, a igreja é um local onde não só se encontra um filho de Deus. Eu gosto daquilo que está escrito em Gênesis capítulo 6. Diz que havia uma reunião entre os filhos dos homens e os filhos de Deus vieram se encontrar. Os anjos que foram precipitados para a terra. Quando os filhos de Deus se encontram, saiba também alguns espíritos se encontram. Não vem para te assistir. Vem também para ganhar proveito. Orai pela tua igreja e orai pelo teu pastor. Porque é para ele se manter sempre constante, permanente, disciplinado no lugar de oração. Alguém está aqui? Alguém está aqui? Diga comigo, eu vou depender de Deus. A minha vida é uma dependência total da pessoa de Deus. Já não mais eu é que vivo. Cristo vive em mim. A minha vida depende de Deus. Eu dependo de Deus. Eu dependo de Deus. Todo o meu andar depende de Deus. O meu falar depende de Deus. O meu agir depende de Deus. Aonde eu entrar depende de Deus. Se coloque em pé, vamos orar.